A graça e a paz, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica, né? Mais uma lição. E hoje nós vamos estar falando sobre perspectiva, né? Vida pela fé em qualquer circunstância. Quais as circunstâncias que nós temos vivido, né? Diante de tantas lutas, diante de tantas aflições, diante de tanta violência, diante de tudo que nós temos vivido, onde está o nosso questionamento, né? Onde está Deus, o que Deus tem feito, né? O porquê Deus permite todas as coisas acontecerem, né? E nós vamos falar sobre isso um pouquinho aqui na nossa lição, mas antes de mais nada nós vamos estar orando, né? Pedindo ao Senhor que traga entendimento ao nosso coração, que nós vamos, né, explanar, aprender um pouquinho mais daquilo que Ele tem para falar conosco através dessa lição e através da sua palavra, né? Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por estar aqui, ó Deus, tendo o privilégio, Senhor, de estar, ó Deus, ministrando, falando, Senhor Jesus, da tua palavra. Pai, traga entendimento, Pai, ao nosso coração. Queremos, Senhor Jesus, aprender mais de Ti, Senhor. Queremos, ó Deus, que através dessa palavra, através dessa lição, o Senhor venha trazer entendimento, Pai, aos nossos corações. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos fazer, ó Pai, ver o quanto Tu és, ó Deus, soberano sobre todas as coisas. Pai, nos ajuda, Pai, nos traz, ó Deus, discernimento, graça, sabedoria, Pai. Vem acrescentando fé, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Precisamos, ó Deus, de fé, Deus, diante de todas as situações, ó Deus, e circunstâncias, ó Deus, que o teu povo tem vivido, Senhor, diante de tudo que tem acontecido, Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecendo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, amados, o nosso texto básico, né, está lá em Abacuque, no capítulo 1, que diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita, né? Lá na nossa introdução está dizendo assim: se Deus é soberano e bom, por que Ele permite que haja tanta maldade e sofrimento no mundo? Onde está Deus? Provavelmente você já ouviu perguntas assim, ou até mesmo já pensou nisso, especialmente ao ver tragédias, violências, guerras e injustiças. Todos, inclusive crentes, testemunham e estão sujeitos a situações assim. Há quem procure responder ao chamado problema do mal, afirmando que Deus não consegue impedir que ele aconteça. Negam, desse modo, a soberania divina. Outros enfatizam somente a soberania de Deus, como se ele não se importasse com o sofrimento humano, só o causasse. Alguns ainda preferem não envolver o Senhor nesse assunto e acabam sendo omissos na busca por uma resposta bíblica à questão. Sabemos que o mal, no sentido de adversidade e o sofrimento, possui um propósito, um tempo determinado para acontecer e que são consequências do pecado. Porém, mais do que entender o motivo pelo qual tragédias, violências, guerras e injustiças existem, é necessário saber lidar com essas coisas. Na prática, o que fazer quando perdemos um ente querido, quando somos assolados pela violência de nossa cidade, quando nos deparamos com contendas em um ambiente hostil, ou percebemos que o mundo parece cada vez mais injusto? Compreender que Deus é soberano significa saber que Ele está envolvido em cada circunstância de nossa vida e do mundo. Como lidamos com isso? Que diferença faz na prática da perspectiva sobre o envolvimento de Deus em cada coisa? Né? Esse texto, essa introdução, né, nos faz refletir
sobre vários questionamentos que sobrevêm, né? Nós sabemos que duvidar do poder de Deus e a falta de fé, o pecado, tem feito com que a sociedade, o homem em si, né, buscando seus próprios deleites, buscando as suas próprias vontades, buscando os seus próprios desejos, eles extraviam, eles saem do propósito, eles saem da vontade de Deus, né? Muitas vezes, no fugir do propósito, da vontade de Deus, eles começam, né, tipo assim, a questionar, até mesmo a gente, né, que nós somos crentes, a gente vê tantas coisas acontecerem, pessoas justas, né, sendo injustiçadas, pessoas, né, de bem, pessoas, né, de, tipo assim, de índole e justas, né, sendo assoladas, tanto assalto, tanta violência, tanta maldade, e aí isso nos sobrevém, que Deus, onde tu estás, o que o Senhor tem feito, Senhor, intercede por nós e faça algo por nós, é como se Deus tivesse silenciado diante de tudo isso. E na verdade, o Senhor, ele tem nos trago, através de tudo isso, ele tem nos ensinado que o pecado tem nos separado dele, né? Isaías 59 diz, 59:2, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, a maldade, o pecado, a violência, ela tem sido tão devastadora, tão grande, que o Senhor, ele tem se feito não ouvido a voz, sabe? Então, tipo assim, ele tem tratado com a humanidade a ponto de, não porque o Senhor não tenha misericórdia de nós, mas muitas vezes ele permite que muitas coisas aconteçam para estar tratando conosco, estar tratando com o pecado da humanidade. Então, muitas vezes, nós não entendemos o que Deus quer fazer naquele instante, naquele momento, mas os pensamentos de Deus não são os nossos, né? A vontade do Senhor não é a nossa carne limita, a nossa carne, a nossa vontade é que os nossos olhos, né, tipo assim, aquilo que nós vimos, aquilo que nós queremos, muitas vezes foge, vem de contramão aquilo que Deus tem para nós, vem de contramão aquilo que o Senhor deseja para nós. E isso nos impede de ver o propósito que Deus quer determinar com todas as coisas. Então, muitas vezes nós enxergamos um Deus que não opera, nós enxergamos um Deus que não faz nada para nos livrar. Muitas vezes o Senhor nos livra, ainda que nós achamos que o Senhor não esteja nos livrando, né? Mas se avaliarmos dentro do plano espiritual de Deus, o Senhor nos envolve todos os dias, o Senhor nos livra todo dia, o Senhor nos protege todos os dias. Ele nos faz ver o quanto Ele nos ama, né? E isso nos impede muitas vezes de alcançar o favor de Deus, nos impede de ver esse favor de Deus. Por quê? Porque nós limitamos a nós mesmos diante da grandeza de Deus. Às vezes o Senhor nos diz, olha, o Senhor fala de várias formas, né? O Senhor, ele nos faz entender a vontade dele de várias formas. E nós queremos que a nossa vontade seja estabelecida, nós queremos que as coisas aconteçam segundo o nosso querer, e o Senhor está nos mostrando de forma diferente. Então, assim, o próprio homem, ele busca o seu próprio mal. O próprio homem, ele cava através da sua natureza, através do pecado, através da prática do pecado, ele se afasta de Deus e depois questiona Deus pelos acontecimentos, e o Senhor continua ali, né, sendo Deus. O Senhor continua sendo soberano, o Senhor continua sendo grande, o Senhor continua sendo
o grande eu sou, né? É, a soberania, a lamentação, no tópico 1, né? O profeta Abacuque enfrentou o mesmo dilema ao ver a triste realidade em que seu povo vivia. O pecado se multiplicava e, consequentemente, crescia a violência, a opressão, contendas e injustiças, né? Abacuque 1, 2 e 3, 2 a 4, né? Diz o seguinte lá, ó. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Porque por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, né? Então, o profeta Abacuque, ele orava ao Senhor incessantemente, né? Aqui eu vejo um intercessor, né? Clamando ao Senhor, não só por ele, mas clamando pela nação de Judá, né? Clamando ao Senhor que, olha, Senhor, até quando o Senhor vai ver toda essa injustiça, não vai fazer nada por nós, né? Aqui o profeta Abacuque, ele se coloca na brecha, né? E eu vejo que ele dirigiu-se a Deus, né? A respeito do povo, né? E, na verdade, o livro de Abacuque, né? Ele apresenta um diálogo, né? Entre Abacuque e Deus, né? O Senhor Abacuque começou a dialogar com Deus, a questionar Deus, né, a respeito de tudo o que seu povo estava passando, né? E quanto mais ele clamava ao Senhor, mais o Senhor mostrava para ele que as coisas ainda se intensificar, que as coisas, né, tipo assim, olha, veja que, né, algo ainda vai acontecer, muitas coisas, né? E e Abacuque, ele questionava, né, a bondade e a sabedoria de Deus, né? Ele pedia a Deus respostas, ele pedia a Deus, né? Tipo assim, olha, Senhor, nos mostra uma esperança, nos dê uma luz aí, nos direciona, né? E essa dúvida, ele chegou a duvidar, né? Diante de tantas provações, diante de tudo que estava acontecendo ali, né? Em Judá, ele teve dúvidas sinceras, né, diante do Senhor, mas as dúvidas de Abacuque são dúvidas sinceras. Mas com tudo isso, ele aprendeu, né, a esperar em Deus. Ele aprendeu em meio às dificuldades, né? Ele aprendeu a entender, né? Tipo assim, que confiar era a melhor resposta. Ele aprendeu que ter fé era a melhor resposta. Ele aprendeu que ouvir a voz do Senhor ainda era a melhor resposta diante de tudo aquilo. Ainda que o Senhor não fizesse nada, o Senhor continuaria sendo Deus, né? Aqui, olha, chegando ao ponto de se queixar com Deus. Até quando, Senhor? Né? Clamarei, tu não escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. A queixa de Abacuque era sobre ver o mal, o pecado e a injustiça prosperarem e Deus nem sequer ouvi-lo. Parecia que Deus estava indiferente à situação. Apesar das orações, as coisas só pareciam piorar. Não é esse o nosso sentimento muitas vezes, né? É um sentimento que nós temos onde nós achamos que, olha, Senhor, o Senhor não vai fazer nada por nós. Olha, Deus, a enfermidade aqui à nossa porta, o que o Senhor tem para nos fazer, né? Olha, Senhor, eu estou passando por essa aflição, o que o Senhor tem a responder. E muitas vezes nós colocamos em xeque a nossa fé, muitas vezes nós colocamos em dúvida aquilo, a soberania e o poder de Deus, né? E o Senhor sempre continuará sendo soberano, mas é o que eu li lá atrás com relação a Isaías, né, 59, a nossa iniquidade, nosso pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus, né? E tudo isso, todo esse tratamento de Deus com a humanidade
é para que a humanidade reconheça o quanto o Senhor, o quem é o Senhor, a santidade de Deus, e reconheçam, entram, né, tipo assim, façam a retrospectiva, né, de quem nós somos. Muitas vezes é necessário reconhecer a nossa natureza para que, né, haja arrependimento, para que o Senhor muda o quadro da história. O Senhor pode fazer? Pode, mas o Senhor, Ele quer primeiro que nós venhamos a nos arrepender. O Senhor, Ele quer primeiro que nós venhamos a reconhecer a nossa natureza pecaminosa, né? Deixarmos, toda vez que ele tratava com o povo de Israel, toda vez que ele tratava com o seu povo ali, com o povo aqui no caso, né, de Judá, ele estava fazendo com que o povo reconhecesse: olha, eu quero que vocês reconheçam primeiro a sua natureza, eu quero que vocês reconheçam primeiro o seu pecado, eu quero que vocês reconheçam e voltem a mim, voltem a sua face a mim, voltem para mim, né, de mãos limpas, né, e coração puro. O pecado se multiplica, a violência cresce, a opressão e contenda são vistas a cada dia. E corrupção prevalece sobre a justiça. Isso acontece até na igreja, assim como acontecia em Judá na época de Abacuque. Na época de Abacuque, já oramos por todas essas coisas. Mas quando Deus tem nos, mas o quanto Deus tem nos respondido, se a situação só parece piorar. Parece que Ele às vezes nem nos ouve, porque Deus não faz nada. Porque Deus não faz nada, devemos ser sinceros diante de Deus sobre as perspectivas que temos das circunstâncias. Na verdade, o problema está na perspectiva, ainda que a resposta divina nem sempre é a que nós esperamos e muitas vezes inesperada e difícil de acreditar, né? Muitas vezes nós queremos que o Senhor Ele cure um ente querido, quando na verdade não é a vontade do Senhor que ele seja curado, mas a vontade do Senhor é que ele seja salvo, é que ele seja resgatado. Muitas vezes nós queremos que Deus nos responda diante de outras situações ou adversidades que nós vivemos. Nós queremos que o Senhor faça por nós, quando o Senhor está dizendo: olha, eu estou colocando essa situação diante de você para que você aprenda a depender de mim, para que você entenda que eu estou tratando com o seu caráter, que eu estou tratando com a sua humanidade, que eu estou tratando com o seu ânimo dobre, sabe, a sua natureza que precisa ser mudada. Então, muitas vezes o Senhor, Ele retarda, muitas vezes o Senhor, ele não é que Ele atrasa, o Senhor, Ele espera que nós venhamos a convergir no caminho, né? Tipo assim, a sair da nossa natureza, sair daquela situação que nós estamos, endireitando as nossas veredas. O Senhor quer nos endireitar as veredas para que Ele possa trabalhar em nós. E isso é doído. Muitas vezes dói, porque nós não queremos ser tratado, dói, amados. Ser confrontado dói. Reconhecer o nosso pecado e confessar também dói. Então, isso nos impede muitas vezes de alcançar muito sobrenatural de Deus, de entender a vontade de Deus para todas as coisas, né? A resposta de Deus a Abacuque foi: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desfanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não quereis quando for contadas. Abacuque se queixou do que estava acontecendo. Deus lhe mostrou que a maneira como trataria Judá tinha a ver com as outras nações. Isso significa que enquanto nos preocupamos com a nossa própria perspectiva, Deus tem uma perspectiva perfeita sobre todas as coisas e age em todas as coisas. O que Deus estava fazendo na época de Abacuque, digno de alguém se maravilhar e emudecer? Ele estava levantando caldeus, um povo violento, opressor, idólatra, que, no ímpeto
de conquistar novos territórios. Viria sobre Judá de maneira terrível, fazendo-os cativos, trazendo a destruição. Que resposta! A situação que levou Abacuque a clamar a Deus pioraria, pelas mãos dos inimigos mais cruéis da época. Temos consciência de que todo mal que nos sobrevém, maldade, doenças, corrupção e injustiça, está dentro do controle dos propósitos de Deus. É o que eu disse, o Senhor sabe. E o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, ainda que as palavras venham à nossa boca. O Senhor já as conhece. O Senhor conhece e sonda nosso pensamento. O Senhor conhece e sonda o nosso viver, o nosso dia a dia. E o Senhor, Ele coloca circunstâncias, né? Ele trabalha dentro daquelas circunstâncias para tratar conosco, né? Para tratar conosco de forma individual. Às vezes o Senhor, Ele quer nos mostrar como um Pai amoroso que nós devemos entrar dentro daquilo, do propósito que Ele tem para nós, entrar dentro daquilo que Ele nos chamou, né? E viver em santidade, em separação com Ele. E as coisas acontecem de forma que nós muitas vezes questionamos a Deus, né? Temos consciência de que todo o mal que nos sobrevém, maldade, doença, corrupção e injustiça, está dentro do controle dos propósitos de Deus. É possível entender e aceitar que o propósito de Deus levante as adversidades em nossas vidas? Né? É o que está perguntando. É possível entender e aceitar que o propósito de Deus levante as adversidades em nossa vida? Deus disse que seria difícil de acreditar. Abacuque ficou em crise. Como lidar com isso? Né? A soberania e a inquietação. Abacuque orou apresentando sua nova inquietação diante do Senhor. Ele sabia que Deus, em sua imutabilidade, justiça e santidade, estava exercendo julgamento para disciplinar, castigar, Judá pela causa do seu pecado. Isso era justo e compreensível. Difícil seu juízo através de um inimigo maligno e idólatra. Como Deus, o santo, que nem pode ver o mal e a injustiça, poderia usar um povo mais pecador do que os habitantes de Judá para fazer o que é justo? Muitas vezes nós passamos por situações onde, em questões de conflitos, em questões de choque de realidade, de choque, né? Tipo assim, conflitos até mesmo dentro da nossa casa, conflitos, né? Tipo assim, inimizades, contendas. Muitas vezes tudo isso acontece, Deus tratando conosco, mas a maioria das vezes, todas as vezes que Deus coloca uma pessoa difícil no nosso caminho, Ele está querendo tratar conosco e Ele está querendo nos ensinar através daquela dificuldade que aquele problema, aquele pecado nos impede de alcançar mais dele, nos impede de ter mais comunhão com Ele, nos impede de ter mais busca nele. Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes nós enxergamos o problema que há no outro, nós enxergamos o pecado que há no outro, nós enxergamos a dificuldade que não há no outro, mas não enxergamos que existe tudo isso dentro de nós. Não enxergamos que dentro de nós, que cada um de nós precisamos mudar primeiramente, que cada um de nós precisamos nos enxergar primeiramente. Agora, ver todas as situações expostas à natureza do dia a dia é complicado, é muito difícil. Às vezes a gente vê pessoas sendo mortas, sendo assaltadas, pessoas sendo roubadas, pessoas sendo violentadas. Aí nós começamos, Deus, aonde tu estás, Senhor, o porquê e o porquê, quando na verdade a confiança no Senhor é que deveria ser maior que todas as coisas. Apesar de expressar confiança em Deus, reconhecendo que não morreriam,
A angústia e a crise de Abacuque só pioraram com a primeira resposta divina. Quando soubermos o que o Senhor está fazendo, poderemos ficar atônitos e confusos. Contudo, nossas inquietações devem dar lugar ao silêncio para que ouçamos a voz do Senhor, né? O barulho lá fora, né? O problema, quando é grande demais, nos impede de ouvir a voz do Senhor, porque nosso foco está muito mais no problema do que no Deus que resolve o problema. As nossas dificuldades, as nossas aflições nos tiram o foco daquilo que realmente era necessário, que é Deus, o Deus da resposta, o Deus da solução, o Deus que nos tira do conflito. Ele nos ensina hoje, as dificuldades sobrevêm hoje, para Ele nos mostrar lá na frente. Então, o que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, quem diria que há um ano atrás nós passaríamos pelo que nós estamos passando hoje? Quem diria que há um ano atrás pessoas estariam andando de máscaras, pessoas estariam tendo que viver socialmente separadas umas das outras. Separadas, amados, uns dos outros, nós já estávamos, que quando muitas vezes a falta de um abraço, a falta da comunhão, a falta do relacionamento, do aconchego, da amizade, isso muitas vezes já até existia. Por quê? Porque na verdade o homem em si, ele busca seus próprios interesses. A correria do homem no seu dia a dia não faz com que ele tenha essa necessidade de estar mais próximo de um outro, essa necessidade de abraçar um ao outro, essa necessidade de olhar o valor um do outro. Então, isso só serviu para nos mostrar o quanto nós dependemos do Senhor. Isso só serviu para nos mostrar o quanto a sociedade estava perdida em si, né? O Senhor, Ele trouxe de volta o que estava separado. Ele voltou a unir famílias que praticamente não se viam dentro de casa, filhos que não se relacionavam com os pais. E o Senhor, Ele começou a nos mostrar isso através dessa situação que nos sobreveio, né? E ainda em si, Deus ainda, com toda a misericórdia, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. A situação não tem sido tão grave quanto a gente pensou que fosse, né? Porque aí a gente começa a se perguntar, Senhor, mas por que fulano morreu? O Senhor tão novo, né? Igual eu com meus amigos, né? Amigos novos de profissão, de enfermagem, né? Com uma vida brilhante, com uma vida, sabe, toda pela frente, né? Morrer em 24 horas após pegar o Covid. O Senhor sabe. O Senhor sabe, o nosso tempo, a nossa vida está na palma das mãos do Senhor. O Senhor sabe o nosso tempo. O Senhor sabe o tempo determinado para todos nós. E isso nos faz refletir sobre estar preparado hoje, o estar livre por dentro hoje, o ter o coração sedento no Senhor hoje, o entender a vontade dEle, o ouvir a voz dEle hoje. Porque se Ele nos chamar amanhã, tudo é passageiro. Se Ele nos chamar o agora, o que nós apresentamos, o que nós temos, né? Seguindo aqui, ainda angustiado, Abacuque aguardou a resposta divina. O que de fato aconteceu em Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2 ao 20, né? Deus disse que não deixaria impune nenhuma opressão, pois um dia a justiça divina seria demonstrada no tempo e no modo estabelecido pelo Senhor. Os soberbos, né, os ímpios, vivem de maneira pecaminosa em toda circunstância e certamente não permanecerão, porque o caminho que trilham é de morte,
E ai deles, porque não escaparão à ira divina, serão justamente condenados. Essa promessa de condenação é para todos os cobiçosos, violentos, opressores, idólatras. Isso significa que serviu para os caldeus, mas também para os de Judá e para os que hoje vivem desse modo ímpio. Enquanto isso, como deve viver o justo, de que se incomoda e sofre com o mal e a injustiça do mundo? O justo, o piedoso, deve viver pela confiança em Deus. Seja qual for a circunstância, viver pela fé em Deus é confiar que o soberano conduz a história. Preserva o que o temem e sabe o que está fazendo. Muitas vezes Deus disciplina seu povo por um tempo para conduzi-lo ao arrependimento. É o que eu disse, né? O Senhor, Ele nos mostra o caminho, né? Nos mostra o caminho, mesmo que seja através da dor, nos mostra o caminho, mesmo que seja através das aflições, nos mostra o caminho, mesmo que seja através das dificuldades. Em tudo o Senhor tem nos mostrado, em tudo o Senhor tem nos direcionado para Ele. Em tudo o Senhor tem nos mostrado que a dependência dEle, a renúncia todos os dias, renunciar a nós mesmos, renunciar a nossa vontade, renunciar as coisas do mundo, nos mostra que o que Deus quer de nós é que nós venhamos a depender dEle, a conhecer que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, né? Seja qual for a circunstância, viver pela fé em Deus é confiar que o soberano conduz a história, preserva os que o temem e sabe o que está fazendo. Muitas vezes Deus disciplina seu povo por um tempo para conduzi-lo ao arrependimento, mas o castigo do soberbo é definitivo. Tudo o que Deus faz visa ao cumprimento de seu propósito, tanto para a salvação do seu povo, como para a condenação dos ímpios. Né? É o que Deus faz, né? Nada foge do controle do Senhor, nada foge daquilo que Deus tem preparado para o seu povo, nada foge das mãos do Senhor, né? E o que nos basta, amados, é confiar. O que nos basta, ainda que nós não venhamos ter resposta, mesmo assim nós seguimos confiando no Senhor. Ainda que as coisas nos acontecem de forma inesperada, de forma que nós, Senhor, eu estou perplexa, Senhor, eu não tenho visto a luz no fim do túnel, Senhor, eu não estou vendo resposta, mas o Senhor, né, nos manda confiar, né, Ele nos garante na sua palavra, né, Ele nos garante através da presença do Espírito Santo em nós, que confiar e aguardar sempre será a melhor resposta, sempre será a melhor saída. E ainda que não venha, ainda que a resposta que nós almejamos, ainda que a resposta que nós esperamos não venha, todavia, é o Senhor, o Deus das nossas vidas, a nossa morada aqui, né? Eu sempre digo que nós devemos viver na terra com os nossos pés no céu, viver na terra com os nossos pés na eternidade, porque o que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, todas as aflições dessa vida, todas as angústias, todos os nossos questionamentos diante de tanta maldade, de tanta injustiça, tudo isso, o Senhor nos responderá quando nós estivermos com Ele na eternidade. Soberania e esperança. Abacuque esperava que Deus resolvesse o problema do pecado do povo no ambiente em que ele vivia, mas Deus demonstrou que um dia todo o pecado seria retribuído de maneira terrível e avassaladora. A consequência foi impressionante. Após as duas orações em forma de queixa e das respostas de Deus ao seu dilema, Abacuque orou mais uma vez, agora em forma de canto. Né, o que aconteceu com Abacuque? Ele ouviu as declarações do próprio Deus sobre a obra divina do decorrer dos anos e com temor pediu 3 coisas.
que Deus fizesse de novo o que já havia feito, que tornasse sua obra conhecida e que se lembrasse da misericórdia. O justo precisa viver baseado na confiança em Deus, não nas circunstâncias, rogando pela preservação de Deus, pelo entendimento em meio à dor e pela misericórdia divina. Que mudança! Olhando para as circunstâncias, Abacuque viveu angustiado, sabendo que a situação pioraria. Ficou ainda mais, ouvindo as respostas de Deus sobre o fato de ser soberano, santo e justo. Abacuque se lembrou da história passada de Israel, do que Deus já havia feito pelo seu povo e contra os inimigos. Ele lembrou dos feitos do Senhor. Ele lembrou como Deus demonstrara a sua glória ao descer sobre o Sinai, abalando os céus e a terra. Desceu invencível e vitorioso, demonstrando domínio sobre a criação, e manifestou-se sob a soberania da história para salvar o seu povo e condenar os ímpios. Ao ouvir sobre a obra que Deus faria e ao meditar nos grandes feitos divinos da história, Abacuque ficou maravilhado, estremecido e em silêncio, esperando o dia da angústia, não dele, mas dos pecadores. Quando nossas queixas pelas circunstâncias se tornarem um canto, quando nossas queixas pelas circunstâncias se tornam um canto, nossa tendência é nos queixarmos, murmurarmos, como os hebreus após a libertação do Egito, e nem sempre chegamos a entoar um cântico. Ao invés, muitas vezes, de orarmos, agradecer ainda, mesmo que sem motivo, sem razão de agradecer, nós questionamos, nós murmuramos, e como o Senhor nos ama, mesmo sabendo a imperfeição que nós temos, mesmo sabendo o quão falhos nós somos, mesmo sabendo de tudo isso, o plano perfeito de Deus para nós sempre prevalece. Mesmo sabendo de tudo isso, a soberania de Deus em todas as coisas, o Senhor ele é imutável. A soberania dele sempre está acima de todas as coisas. O nosso hoje, nós sabemos, nós conhecemos o hoje. O Senhor ele é o hoje, ele é o ontem e o hoje será eternamente. Aquilo que ele tem preparado, aquilo que ele, tudo que Deus quer de nós, e que nós nos voltemos a ele, que nós busquemos a ele, para que nós venhamos a viver uma vida plena diante dele, Buscou a resposta de Deus e ouviu, mesmo não sendo o que ele esperava, mesmo não sendo o que Abacuque esperava, Ele ouviu, qual foi o resultado? Abacuque teve a sua perspectiva transformada. A pergunta era, por que Deus não faz nada? Então soube o que o Senhor estava fazendo e o que o ainda faria, Ainda que nós não estejamos vendo, ainda que as violências aumentem aí fora, ainda que as tragédias aconteçam, ainda que sobre todas as coisas, sobre tudo, as tribulações, as angústias, ainda que nos falte trabalho, ainda que venha a enfermidade, ainda que venha todas as coisas que muitas vezes para nós se torna peso, se torna angústia, se torna tristeza, nós devemos confiar, esperar, Esperar no nosso Deus, esperar no Senhor, porque Ele é soberano e justo, porque Ele é o grande eu sou, porque Ele é o Criador da humanidade, porque Ele nos formou, Lá no Salmo 139, Ele diz, que ainda... Deixa eu ler o Salmo 139. Salmo 39, Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins do mar, ainda lá haverás de me guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não terão escuras, pois tu me formastes no meu interior e me tecestes no seio da minha mãe. Amados, ainda que as circunstâncias venham, o Senhor, Ele nos conhece. O Senhor, Ele nos vê como nós somos. Nós, muitas vezes, não nos conhecemos a nós mesmos. Muitas vezes, nós não reconhecemos o nosso pecado. Muitas vezes, nós não reconhecemos as nossas falhas. Mas o Senhor, Ele coloca as circunstâncias diante de nós para nos mostrar o quanto imperfeitos somos e o quanto perfeito Ele é. Para nos endireitar as veredas. Para nos mostrar que a necessidade que nós temos da vida, do hoje, depende somente dele, né? E ainda que tudo isso aconteça, nós devemos confiar no Senhor, ainda que tudo isso nos sobrevenha. Nós devemos, todavia, confiar no Senhor, porque Ele nos conhece, né? Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso falar, Ele conhece o nosso caminhar, né? E Ele sempre estará conosco. É confiar no Senhor, né? E sobre qualquer circunstância, sobre qualquer situação, né? O povo do Senhor, Deus tem preparado o povo dele diante dessas circunstâncias. Quanto mais aflições o povo vive, mais o povo de Deus ele é provado, né? A palavra diz que nós vamos ser provados no fogo, né? As nossas obras, né? E que as nossas obras sejam, né, provadas e aprovadas pelo Senhor, né? Mesmo com dificuldades, mesmo com lutas e aflições, não questionando a Deus todas as coisas que sobrevêm, mas sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, né? Nós não temos, muitas vezes nós não temos explicações, nós não temos resposta, porque as respostas não provêm de nós, as respostas provêm do Senhor. As respostas provêm daquilo que tudo faz por nós, né? E é confiar, é esperar, né? No Senhor. No último texto, lá no finalzinho do livro de Abacuque, né? No seu hino, ele diz o seguinte, que eu acho lindo, né? Que diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e me faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse é o nosso Deus. Amém? Que nós venhamos a fazer, né, a ser como Abacuque, ainda que não vejamos nada, ainda que nós não conseguimos ver o que tem acontecido. Todavia, né, nós devemos nos alegrar nele. Todavia, nós devemos confiar no Senhor. Diante de toda circunstância, continuar confiando no Senhor, porque Ele é o nosso Deus. É sobre isso que nós devemos estar confiante no nosso Deus. Se nós o aceitamos, se nós o reconhecemos como o Senhor da nossa vida, Ele certamente sabe de todas as coisas e está cuidando de nós. Amém? Fica na paz, Jesus abençoa. Amém.